A coisa que fiz depois de ser trazido de volta para casa foi chutar meu irmão com 2 vezes com força. Então levantei o braço e dei um tapa que o fez voar para dentro do banheiro. Todos presentes ficaram atordoados com minha ação louca. Depois de 2 segundos de choque, minha mãe, Tia Vanlin, imediatamente gritou com raiva: Mujer, o que você está tentando fazer? Eu sorri maliciosamente e acenei para interromper seu grito. Não se preocupe, não se preocupe. Em breve teremos uma resposta. Depois de dizer isso, eu falei com o mordomo ao meu lado. Vai e traga esse cara de volta. Enquanto isso, meu irmão Liu Xiaokun já estava desmaiado por causa da minha combinação de golpes, flutuando no banheiro com a barriga inchada como um sapo. Quando ele foi puxado de volta, eu peguei um balde de água ao lado e joguei nele. E então, com a ponta do pé, coloquei seu rosto na frente de todos. Esse moleque não tinha acabado de dizer que era eu? Ele ainda o empurrou para o banheiro? Não estou apenas mostrando isso para vocês? O que você quer dizer com isso? Será que ele se jogou lá de propósito? Eu ri sarcasticamente. Aqui está a prova que vocês queriam. Deixa eu explicar um pouco de conhecimento básico para vocês. Sozinho e com outros, as marcas no rosto terão diferenças muito claras. Dito isso, eu apontei para os lados de Liu Xiaokun. Marcas de tapa claramente diferentes. Vocês mesmos vejam. O tamanho e a direção das 2 palmadas são claramente diferentes. Isso mostra que o anterior foi totalmente por conta dele. E após ouvir minha explicação, a expressão da minha mãe e da minha irmã mais velha mudou instantaneamente de sombria para perplexa. Claramente, elas também não tinham pensado nisso. A verdade sobre a situação era realmente assim. Desta vez, não vou cobrar por essa explicação. Mas eu tenho uma coisa que quero dizer a vocês. Olhando para as expressões de choque das duas, eu caminhei lentamente até uma grade de madeira. Depois de dar uma batidinha para ter certeza de que estava tudo bem, eu virei a cabeça e olhei para as 2 mulheres da família Liu. Lembrem-se de que foram vocês que vieram me procurar. Não fui eu que quis voltar por conta própria. Eu não quero que coisas como a de hoje aconteçam de novo, porque meu temperamento na verdade é muito ruim. Se eu realmente quisesse dar uma lição nesse cara, no instante em que terminei de falar, eu bati com força a mão na grade de madeira. Ouvi-se um estalo. A parte da grade de madeira que eu bati quebrou instantaneamente em 2 partes. Se eu realmente quisesse dar uma lição nesse cachorro, com um tapa, ele com certeza quebraria pelo menos 2 ossos. Olhando para mim, que estava com uma expressão calma, Tia Vanlin, após abrir levemente a boca, percebeu que, por um momento, não sabia o que dizer, porque as ações dela há pouco realmente pareciam um pouco exageradas. Se não houver mais nada, eu vou voltar para o meu quarto. Eu balancei a cabeça, sem me importar. Se ainda não acredita, pode verificar as câmeras de segurança. Mas antes de verificar, é bom ficar atento para não ser deletado, ok? Tudo bem. Leve suas malas para o quarto primeiro. Depois de dar um olhar significativo para os outros empregados ao lado da piscina, Tia Vanlin se virou e falou com Liu Xiaomu ao seu lado. Leve seu irmão para o quarto. Após dar uma rápida olhada na disposição geral do quarto, eu ainda me senti bastante satisfeito. Afinal, não é como outros protagonistas, que voltam para casa e logo vão morar no porão. Depois de organizar um pouco, eu também invoquei o sistema. E aí? Isso deve contar como completar a missão, certo? Parabéns por completar a missão de desmascarar o falso jovem mestre. Recompensa, mão de desmembramento e olho de observação. Enquanto eu pensava em usar a mão de desmembramento da próxima vez, para desmontar Liu Xiaokun, de repente, houve uma batida na porta do quarto. Depois de abrir a porta do quarto, descobri que a pessoa parada na porta era a terceira irmã, Liu Xiaomu. Ao ver isso, sorri e perguntei: Segunda irmã, você está me procurando por alguma coisa? Mas no segundo seguinte, e então, apareceu uma linha de números na cabeça de Liu Xiaomu. Desvio de 10. E essa é a função do olho observador. Determinar se a mente da outra pessoa está normal. A linha de demarcação. Números negativos indicam problemas mentais. Números positivos indicam que a mente tende a ser normal. Ao perceber a leve sensação de distanciamento em minhas palavras, Liu Xiaomu mordeu os lábios e pegou uma caixa de medicamentos de trás. Sua mão deve ter se machucado um pouco agora. Deixe-me cuidar disso para você. Seguindo o padrão tradicional das histórias de verdadeiros e falsos senhores, esses chamados familiares certamente terão um despertador prioritário. Talvez Liu Xiaomu seja um deles. Depois de pensar um pouco, decidi abrir caminho. Obrigado pelo seu esforço, irmã mais velha. Liu Xiaomu entrou no quarto carregando uma caixa de primeiros socorros. Enquanto abria a caixa de primeiros socorros, ela começou a falar. Não é nada difícil, não é nada difícil. Eu sou sua irmã, não sou? Quando ela viu a situação da minha palma da mão, Liu Xiaomu imediatamente franziu a testa. Enquanto me ajudava, ela disse em voz baixa: Desculpe.
A irmã não deveria te tratar como inimiga sem razão. E ao ver Liu Xiamo se desculpando de repente, eu apenas sorri levemente e balancei a cabeça. Não importa. De qualquer forma, as coisas já estão claras, não estão? Mas Xiao Jie, ao olhar nos meus olhos claros, Liu Xiamo sentiu uma mistura de emoções em seu coração. Quanto mais eu parecia despreocupada, maior era a pressão que ela sentia por dentro. Eu já disse que está tudo bem. Enquanto falava, eu estendi a mão e dei um leve tapa na testa de Liu Xiamo. Se realmente estiver se sentindo mal por isso, considere isso como sua punição. Depois de estender a mão para cobrir a testa que estava doendo um pouco, o rosto de Liu Xiamo finalmente mostrou um leve sorriso. Pirralho! Afinal, eu sou sua irmã, certo? Você realmente teve coragem de me desafiar. Você não está precisando de uma lição? Às vezes, pequenos gestos muitas vezes são mais diretos do que palavras. Comparado ao jeito do Liu Xiaokun, que quando fica bravo, precisa que toda a família o acalme. Minhas ações neste momento fizeram com que a simpatia dela por mim aumentasse rapidamente. E eu, neste momento, fiquei surpreso ao descobrir o valor do desvio na cabeça de Liu Xiamo, de 10 para 60 pontos. Embora não soubesse o que havia acontecido, mas eu posso ter certeza de uma coisa, que essa minha segunda irmã, JD, será verdadeira ou falsa. A irmã mais velha do jovem Wen, que despertou primeiro. Liu Xiamo pegou a bandagem médica e começou a enfaixar minha palma, enquanto continuava a falar. Você já sabia que aquele cara, Liu Xiaokun, tinha problemas? Fiquei surpreso ao ouvir isso. Na verdade, estou bastante curioso. Vocês nunca sentiram que ele estava estranho antes? Com aquelas táticas baratas de chá verde, qualquer um com um mínimo de inteligência conseguiria perceber isso, né? Liu Rumo ficou surpreso ao ouvir isso. Ela claramente nunca havia pensado sobre isso. Eu, ao ver isso, fiz um gesto com a mão. Não é nada demais. Mas, irmã mais velha, você gostaria de aprender a distinguir o chá verde? E naquele momento, na sala de monitoramento da família Liu, o mordomo Wang Dashui olhava com uma expressão séria. Uma pessoa de joelhos no chão começou a falar. Você deve esclarecer tudo. E ao lado de algumas pessoas, Tia Vanning estava sentada na posição principal, sem expressão. Ela já havia verificado as câmeras ao redor da piscina, e o conteúdo das imagens estava muito claro. O chamado incidente de cair na água foi todo encenado por Liu Xiaokun sozinho. E esse mordomo realmente fez como eu suspeitava. À meia-noite, ele entrou furtivamente na sala de monitoramento para tentar deletar as gravações. O mordomo Zi acabou revelando a verdade sobre o que aconteceu. Tudo isso foi ordenado pelo jovem mestre Xiaokun. Antes, ele já havia feito esse tipo de pedido. Leve as pessoas para baixo e cuide delas. Depois, mande alguém vir verificar os dados de monitoramento existentes. Xiaokun consegue operar isso com tanta habilidade. Isso indica que não é a primeira vez que o conteúdo do monitoramento é alterado. Sim, senhora. O mordomo Wang Dashui, ao ouvir isso, usou uma mão só para pegar a nuca do mordomo e o arrastou diretamente para fora. E depois que todos saíram, Xia Vanning apoiou o queixo com uma mão e mostrou uma expressão pensativa. Xiaokun, Xiaokun, espero que você não decepcione a mamãe. Na manhã seguinte, no salão da mansão da família Liu, a terceira irmã, após confortar suavemente Xiaokun, então se virou para Liu Xiamo e disse: Irmã mais velha, por que você defende aquele cara que acabou de voltar? Assim que voltou, deixou Xiaokun assim. Ele não tem nenhuma educação. Se passar mais um tempo, será que ele até se atreverá a nos agredir? 3 sabores. Você pode se acalmar primeiro, por favor? Olhando para Liu Xiaolin, que estava com toda a força, Liu Xiamo também não pôde evitar franzir as sobrancelhas. Depois de olhar para o Liu Xiaokun, que estava chorando ao lado, ela falou friamente. Diga você mesmo o que está acontecendo. Irmã mais velha, eu. Ao ver Liu Xiamo escolher me trair, Liu Xiaokun já havia xingado a outra pessoa inúmeras vezes em seu coração. Mas mesmo assim. No entanto, seu rosto ainda mantinha uma expressão de pena. Desculpe. É tudo minha culpa. Eu não deveria ter deixado meu irmão ficar triste. Tudo bem, tudo bem. Não chore mais. Depois de acenar para interromper o choro da outra pessoa, Liu Xiamo se virou e disse. Ontem, Xiao Jie não estava errado naquela situação. Você não pode ir arranjar problemas com ele, entendeu? Por quê? Ele já transformou Xiao Kun em um porco. Liu Xiaolin, com uma expressão de raiva, disse. Eu não me importo. Aquela pessoa precisa pagar um preço. Justo quando Liu Xiamo estava prestes a dizer algo, um barulho de passos veio da escada. Já está tão agitado de manhã? Liu Xiaolin viu que eu cheguei. Imediatamente não conseguiu se conter e gritou. Por que você está intimidando Xiao Kun? Eu te digo. Apenas Xiao Kun é meu irmão mais novo. É bom você entender qual é o seu lugar. Eu olhei rapidamente para o grande 90 na cabeça dele.
Seu rosto também mostrava uma expressão de não é surpresa. Não é à toa que ele é tão protetor. Então, você é um fã fiel de Liu Xiaokun. E nesse momento, o som do sistema de repente soou. Publicar tarefa. Revelar a verdadeira face de Liu Xiaokun. Fazer Liu Xiaolin saber que ela é uma palhaça. Recompensa da missão, habilidade de fotografia de nível profissional. Liu Xiaolin viu que eu não respondi. A raiva também aumentou num instante. Eu estou falando com você. Você não ouviu? No segundo seguinte, uma sandália, no entanto, foi muito precisa. Voou diretamente para dentro da boca dela. Eu estava descendo as escadas, enquanto falava com Liu Xiaoshui. Você não escovou os dentes ao acordar de manhã? Sua boca pode ser tão fedida assim? Depois de tirar o chinelo da boca com força, Liu Xiaolin imediatamente cobriu a garganta e começou a vomitar no chão. Irmã mais velha, você está bem? Era hora de mostrar o que eu podia fazer. Liu Xiaokun imediatamente foi até Liu Xiaolin e olhou para mim com uma expressão de preocupação. Irmão, eu sei que você está chateado por eu ter roubado a vida que era sua. Mas você também não deveria agir assim com a terceira irmã. Ela, de qualquer forma, ainda é sua. Antes que pudesse terminar a frase, uma sandália passou voando em um arco, contornando Liu Xiaoshui, e acertou em cheio o nariz dele. Não fique gritando aqui para mim. Você ainda quer que eu te bata? E ao ver Liu Xiaokun ferido, Liu Xiaolin conteve o nojo e correu para verificar. Ao ver aquela expressão no rosto da outra pessoa, visível da sandália no rosto dele, ela imediatamente se virou para mim e disse com raiva: Mulher, você é. Como você se atreve a nos tratar assim? Espere só. Eu vou fazer com que papai e mamãe te expulsem. Ignorando a expressão de raiva dela, eu, sem pressa, coloquei a nova sandália e falei em tom de brincadeira: Você acabou de se formar no jardim de infância? Todo dia fica falando dos papais. E você ainda se importa tanto com o Liu Xiaokun. Não seria que você gosta dele? Mas embora vocês não tenham laços de sangue, se você realmente estiver interessada nele, não seria que você tem um certo interesse? Você. O que você está dizendo? Enfrentando meu interesse. Liu Xiaolin imediatamente ficou vermelha e gritou alto: Como eu poderia ser esse tipo de pessoa? E olhando para Liu Xiaolin, que estava emocionada, Liu Xiaokun imediatamente entendeu que o que fez antes, todo aquele esforço com certeza foi em vão. Ao saber que não era da família Liu, ele estava interagindo com algumas irmãs. Expressou uma certa intimidade que vai além da relação entre irmãos. Fazer isso, além de solidificar sua posição na família Liu, também tinha a intenção de querer um prato de 3 camadas de irmãs. Seu maldito! Esse tipo de coisa pode ser dito abertamente? Depois de uma explosão interna em relação a mim, Liu Xiaokun imediatamente fez uma expressão de vergonha e indignação. Irmão, por que você está me difamando e a terceira irmã? Claramente, nós somos apenas irmãos. Ao ouvir isso, eu caminhei lentamente até a frente do sofá. Olhei para as duas pessoas com uma expressão que era quase um sorriso. Não fique gritando à toa. Por que vocês dois estão tão agitados? Isso me faz duvidar. Será que eu realmente acertei? Você está falando besteira. Você. Eu não vou deixar você escapar. Olhando para Liu Xiaolin, que estava com uma expressão de indignação, eu simplesmente acenei com a mão, sem me importar. Então, virei-me e falei com o mordomo Wang ao meu lado. Velho Wang, dê uma olhada no que eu pedi para você copiar para a terceira senhorita ontem. Claro, jovem senhor. Por favor, aguarde um momento. Enquanto falava, o mordomo Wang já havia tirado o celular e começou a operar na tela. Ao ver essa situação, o rosto de Liu Xiaokun também mudou instantaneamente. Ouvindo meu tom, é óbvio que ele estava se preparando para mostrar a gravação da noite passada. Ele rapidamente veio tentar impedir. Ao ver isso, eu dei um chute em seu estômago. Olhando para Liu Xiaokun caído, eu desdenhei e torci o lábio. O que você quer fazer? Olhe para mim com honestidade. E nesse momento, o mordomo Wang já havia levantado o celular na frente dos dois. Jovem mestre. Senhorita 3. Esta é a gravação da noite passada. 3 minutos depois, Liu Xiaolin voltou a si após ficar atordoada. Neste momento, ela também entendeu. Afinal, tudo isso foi uma armação do seu próprio irmão. Depois de respirar fundo, Liu Xiaolin virou a cabeça para olhar para o lado ainda. Liu Xiaokun, que estava segurando a barriga. Xiaokun, você precisa explicar claramente o que está acontecendo. Irmã mais velha, me deixe explicar. Ao encontrar o olhar desapontado de Liu Xiaoshui, Liu Xiaokun ficou preocupado. No entanto, sua ansiedade não era apenas por causa de Liu Xiaolin. Era mais por causa daquela gravação, já que a gravação ainda está guardada. Isso significa que nossos pais talvez já tenham visto. Ao pensar nisso, ele imediatamente sentiu um arrepio na nuca. E o barulho que nós fizemos conseguiu atrair Liu Dahai e Xiavan. Vendo que a outra parte estava hesitante sem saber o que dizer,
Liu Xiaolin imediatamente gritou desapontada. Diga, por que você fez isso? Olhando para Liu pai e Liu mãe se aproximando, Liu Xiaokun decidiu imediatamente fugir daqui. Depois, ele pensaria em uma desculpa para resolver a situação. Assim, enquanto se esforçava para se levantar do chão, ele então fechou os olhos decisivamente, caiu diretamente no chão, fingindo estar morto. E devido à súbita perda de consciência de Liu Xiaokun, Liu Xiaolin também mudou de sua atitude agressiva anterior. Ela instantaneamente ficou em pânico. Xiaokun, o que aconteceu com você? Wang, o mordomo, vá chamar o médico da família. Eu ri ao ouvir isso. Você é idiota? A segunda irmã, há um grande médico aqui. O que mais você está pensando em chamar um médico da família? No momento em que as palavras foram ditas, o rosto de algumas pessoas, exceto Liu Xiaolin, apresentou uma mudança inexplicável. Porque o momento em que Liu Xiaokun desmaiou, parecia realmente muito coincidente. Você está sendo exagerado. Você ainda está duvidando do Xiaokun? Cale a boca. Após interromper Liu Xiaolin com uma reprimenda, eu voltei meu olhar para a segunda irmã, Liu Xiamo. Segunda irmã, você deve conseguir distinguir se é desmaio verdadeiro ou falso, certo? Neste momento, Liu Xiamo também acenou com a cabeça. Tudo bem, irmã mais nova. Fique quieta um pouco, para distinguir se uma pessoa tem muitos problemas. Ao ouvir isso, Liu Xiaokun, que estava deitado no chão, imediatamente perdeu o controle. Nessa hora, não deveríamos rapidamente levá-lo para o quarto? E chamar o médico da família para fazer um diagnóstico? O que está acontecendo aqui? E após apresentar algumas maneiras de distinguir, Liu Xiamo virou-se para me olhar. Xiaoji, o que você quer fazer? A irmã vai cooperar com você. Você ainda esqueceu de mencionar uma. Enquanto eu tirava o celular, fui até Liu Xiaokun e me agachei ao seu lado. Você está pronta, irmã mais velha? Ao ouvir isso, Liu Xiamo também entendeu o que eu quis dizer. Então, depois de puxar a palma da mão de Liu Xiaoshui, ela a colocou no braço de Liu Xiaokun. Depois de fazer tudo isso, ela apenas acenou com a cabeça para mim. Então vamos começar, ok? Ao mesmo tempo em que falava, eu cliquei no botão de reprodução na tela. No segundo seguinte, um mantra de grande volume e poder ecoou instantaneamente na sala da família Liu. Como estávamos muito próximos, Liu Xiaolin, instintivamente esfregando os ouvidos, disse insatisfeita. O que você realmente quer fazer? Xiao Kun, você ainda não reagiu? Eu a olhei com desdém. Você é tão idiota. Com um barulho tão alto, uma pessoa normalmente inconsciente já teria acordado. Então eu olhei com desdém para Liu Xiaxin, que ainda estava inconsciente. Como ainda não acordou com um barulho tão alto? Será que tem cera demais nos ouvidos? Ao ouvir minha provocação nua, Liu Xiaokun se confortava internamente, enquanto apertava os dentes e continuava a fingir que estava inconsciente. Liu Xiamo ao lado, de repente, levantou-se do chão com uma expressão sombria. Vou te dar mais uma última chance. Se você continuar fingindo que está dormindo, eu vou te fazer sentir como é estar realmente em coma. Ela olhou para as outras pessoas presentes. E então, depois de respirar fundo, explicou para as pessoas. Xiao já está certo. Em uma situação assim, a maioria das pessoas já teria acordado. Além disso, quando uma pessoa está em estado de coma, os músculos ficam apenas relaxados. Dito isso, ela se virou para olhar Liu Hulin ao lado. Eu já disse isso. Você ainda não entende? Ao ouvir isso, Liu Xiaolin não poderia estar mais ciente da situação atual. Recentemente, os músculos do braço de Liu Xiaokun estavam claramente contraídos. Liu Xiaokun, você, levantei-se imediatamente. Neste momento, Liu Xiaokun sentia como se houvesse 10.000 servos correndo em seu coração. Mas ele também sabia que se ele se levantasse agora, tudo estaria acabado. Portanto, ele só podia seguir em frente sem olhar para trás. Continue fingindo estar inconsciente. Olhando para Liu Xiaokun, que não se movia nem um pouco, Liu Xiaolin se sentia como uma piada. Eu sou realmente boba. Ela deu uma risada autodepreciativa e virou-se para subir as escadas. Se eu continuar aqui, ela não tinha certeza se faria algo que não fosse tão racional. E olhando para o estado da outra pessoa, parecia que algo não estava certo. Os pais de Liu também apressadamente a seguiram. Quanto a Liu Xiamo, ela foi comigo para o restaurante. Por um momento, a sala de estar ficou apenas com Liu Xiao. Kun estava sozinho no chão frio. Alguns minutos depois, na mesa da família Liu, Liu Xiamo pensou por um momento e então, ela decidiu assumir a responsabilidade. É tudo culpa minha por não ter impedido sua terceira irmã. Deixei você sofrer injustamente. Neste momento, seu valor de mudança chegou a 95 pontos. Faltam apenas 5 pontos para o valor máximo. Libertar-se do controle da trama de verdade. Enquanto editava uma mensagem para enviar, levantei-me da cadeira. Não se preocupe, irmã.
Isso não é da sua conta. Coma devagar. Eu preciso sair por um momento. Xiaoji, para onde você quer ir? Você vai encontrar amigos? Eu te levo. Olhei para o 95 brilhante na cabeça dela. Vamos ver se consigo empurrá-lo para 100 de uma vez. Então tá bom. Vamos embora agora. Mas quando chegamos à sala de estar, Liu Xiaoshui, que deveria estar no andar de cima, não sei quando ela voltou, para o lado de Liu Xiaokun. E ela ainda estava com a cabeça baixa, exalando uma aura de não se aproxime. Neste momento, o chefe da família Leng, Leng Budin, olhava o relatório em suas mãos. Ele quebrou a xícara de chá no chão. A família Liu teve a audácia de fazer isso. O mordomo que estava ajudando ouviu isso. Ele imediatamente disse preocupado: Jia Seng, será que a família Liu descobriu algo? Leng Budin balançou a cabeça firmemente após ouvir. Impossível. Em seguida, ele olhou para tremendo ao lado, Leng Qingyu. O que está acontecendo entre você e o novo jovem mestre da família Liu? Embora você tenha passado mais de 10 anos com Liu Xiaokun, mas aquele cara agora não serve para nada. Esse velho maldito. Embora Leng Qingyu tenha ouvido isso sobre si mesma, ela se sentiu desdenhosa em relação ao comportamento do pai. Mas na superfície, ela não se atreveu a mostrar qualquer descontentamento. Eu não sei. É que aquele cara parece não gostar de mim. Olhando para a expressão de quem acha tudo normal, Leng Qingyu. Leng Budin deu um tapa direto. Ele não gosta de você. Você não vai tentar fazer algo? Não importa qual método você use. Precisamos manter essas colaborações com a família Liu. Caso contrário, eu vou te deixar casar com Li He. Afinal, ele ainda é jovem e forte. No pior dos casos, podemos ter outro filho. Se tudo der errado, ele também pode adotar alguém da mesma família como filho. Ao ouvir isso, Leng Qingyu realmente queria muito acabar com a outra pessoa agora. Mas ela também entendia. Sozinha, ela não conseguiria enfrentar seu pai. Portanto, ela só podia, em seu coração, xingar Fang. Enquanto cobria o lado direito do rosto, abaixou a cabeça e falou: Eu entendi. Eu vou me esforçar para fazer o jovem mestre que voltou da família Liu se apaixonar por mim. Chega, chega. Vá embora primeiro. Depois que Leng Budin agitou a mão, irritado, ele se virou e começou a andar em direção ao escritório. Até que ele quase chegou à porta. Ele pediu para parar e virou a cabeça para olhar a outra pessoa. Vá procurar um médico para dar uma olhada. Se amanhã seu rosto ainda não estiver bom, não saia de casa. Você agora tem apenas uma tarefa, que é conquistar o jovem mestre que voltou da família Liu. Depois de dizer isso, Leng Budin continuou a caminhar em direção ao escritório. Até esse momento, a expressão respeitosa no rosto de Leng Qingyu também desapareceu instantaneamente. O que restou foi apenas uma intensa expressão de rancor. Ela jurou que um dia, ela definitivamente faria Leng Budin pagar um preço doloroso. E ao mesmo tempo, também guardou rancor de mim e de Liu Xiaokun. No pátio da escola no terceiro dia, no caminho de volta para a sala de aula, 2 alunos problemáticos tatuados bloquearam meu caminho. Park Gu-chan riu arrogante e disse: Moleque, seja bonzinho e leve uma surra de nós. Fique tranquilo. Nós, irmãos, sabemos como agir com moderação. No máximo, isso só vai te deixar alguns meses de cama. No instante em que Park Gu-chan terminou de falar, Park Shen rapidamente respondeu ao lado: Irmão, não perca tempo falando com ele. Vamos partir para a ação direto. Olhando para os dois se aproximando lentamente de mim, enquanto ajustava o ângulo do meu corpo, fui falando com algumas pessoas. Foi o Liu Xiaokun que mandou vocês virem, não foi? Na verdade, só tenho problemas com alguns na escola. Um deles é o Liu Xiaxin, e um é o Qia Qingyu, embora não tenha certeza de qual, mas posso mencionar qualquer um sem problemas. E ao ouvir o nome Liu Xiaokun, um brilho diferente passou pelos olhos de Park Gu-chan, mas ele não disse muito mais. Em vez disso, ele seguiu minhas palavras e disse: Ser esperto demais não é bom, viu? Irmão, vamos lá. Só não morra, tá? Ao ver isso, não tive tempo para me esquivar, mas esperei até que eles estivessem quase na minha frente, a cerca de 20 centímetros de distância. Então, me inclinei levemente para desviar do ataque combinado dos dois. Enquanto me esquivava do ataque, também agarrei o braço de um deles, e usei a técnica de desarticulação, acompanhado por um som nítido de estalo. A mão direita de Park Seon-du ficou fraca e mole. Olhando para o braço mole, Park Seon-du estava gritando de dor. Mas antes que esse grito durasse alguns segundos, eu dei um chute rápido e preciso em seu pescoço. A força desse chute foi tão grande, que fez o cérebro de Park Seon-du travar. Em seguida, ele revirou os olhos, caiu de joelhos no chão, mole. Vendo meu irmão mais novo ser dominado em um instante, a expressão de Park Gu-chan instantaneamente ficou horrível. Embora tenha ouvido que eu sei desmontar ossos, mas não esperava que o oponente conseguisse usar isso tão rapidamente na prática.
De acordo com as informações que aquela pessoa me deu, isso não deveria ser usado sem resistência. Para ser utilizado, certo? Não grite, não grite. Ele apenas desmaiou. Depois de desmontar todos os ossos dos membros de Park Seon-do com facilidade, eu levantei a mão e olhei para o horário no meu relógio. Eu sou uma pessoa fácil de lidar. Você tem 10 minutos para fazer algo. Se quando eu voltar eu estiver satisfeito, não me importo em ajudar seu irmão a colocar os ossos de volta. Ah, só para te lembrar, quanto mais tarde for, maior será o impacto para ele no futuro. Depois de dizer isso, eu me virei e continuei em direção à sala de aula. Quando voltei àquela pequena estrada novamente, eu vi Park Gu-chan pressionando a boca. Liu Xiaokun estava batendo forte em algo desconhecido que estava obstruindo sua boca. Para minha surpresa, o grito de Liu Xiaokun ainda estava tão cheio de energia. Eu não pude deixar de suspeitar se Park Gu-chan estava realmente fazendo uma luta falsa. Parece que você não quer que os membros do seu irmão sejam colocados de volta. Ao ouvir isso, Park Gu-chan parou por um momento em sua ação. Em seguida, ele mordeu os dentes. De repente, deu um chute bem no meio das pernas de Liu Xiaokun. No segundo seguinte, um grito agudo ecoou instantaneamente por todo o campo. Muito bem, continue. Depois de dizer isso em um tom leve e não tão leve, com agilidade, eu peguei os membros de Park Shen e continuei a dirigir de volta. Não pare, tá? Pelo menos ainda precisamos de 10 minutos. Caso contrário, eu vou quebrar os ossos de vocês toda vez que os vir. Não duvide do que eu digo. Enquanto isso, na mansão da família Leng, devido à força do tapa que Leng Budin deu ontem, o rosto de Leng Qingyu ainda não desinchou completamente. E é exatamente por isso que ela não foi à escola hoje. Ao ver a mensagem no celular, Leng Qingyu varreu tudo da mesa para o chão. Lixo. Todos são inúteis. 2 atletas não conseguem vencer um estudante comum. Depois de desabafar intensamente, Leng Qingyu conseguiu se acalmar temporariamente. Já que as coisas chegaram a esse ponto, só posso pensar em outra solução. Ah, canção pastoral. Você me forçou a isso. Do outro lado, em um hospital perto da escola, vi um médico de jaleco branco entrar no quarto. Liu Xiaokun imediatamente agarrou o braço do médico, emocionado. Doutor, qual é a minha situação agora? Por que eu? Neste momento, Liu Xiaokun tinha uma expressão feroz, como um demônio rastejando para fora dele. E a razão para isso é porque ele não sente nada. A existência do seu Kun-kun. O chefe do departamento de urologia, Liu Aishu, empurrou. Ajustou os óculos do nariz e respondeu. Eu sei que você está ansioso, mas não se apresse. Felizmente, você chegou a tempo. Portanto, seus 2 Kundan foram salvos por pouco. Quanto ao corpo esponjoso, ao dizer isso, Liu Aishu fez uma pequena pausa antes de continuar a perguntar. Se você se machucou recentemente, e do tipo muito grave. Vendo a expressão extremamente feia de Liu Xiaokun, Liu Aishu naturalmente pôde adivinhar um pouco. Embora desta vez tenha conseguido salvar seu Kundan, mas o corpo esponjoso está ainda mais ferido, entrando diretamente na idade da aposentadoria antecipada. No entanto, seguindo o princípio de cuidar do estado emocional do paciente, Liu Aishu ainda assim começou a confortar. Não podemos deixar o corpo esponjoso se machucar novamente. Caso contrário, você deve se preparar para praticar o Bishi Jianpu. E ao ouvir que ainda tem a chance de se recuperar, Liu Xiaokun imediatamente mostrou uma expressão de excitação. Doutor, você quer dizer que ainda posso ser tratado? Ah, sim. Você ainda tem jeito. Liu Aishu, vendo isso, também acenou com a cabeça de forma indiferente. Mas preste atenção para não se machucar novamente no futuro. Caso contrário, realmente não haverá como. Olhando para a expressão animada da outra pessoa, Liu Aishu balançou a cabeça discretamente antes de continuar. Então, virou-se silenciosamente e saiu do quarto. À entrada do porão da mansão da família Shen à noite, Shen Youxu voltou com um pirulito na boca, enquanto caminhava em direção ao porão. E ao mesmo tempo, perguntou à mulher de preto ao seu lado. Como está o progresso por lá? A mulher de preto se curvou respeitosamente e disse. Pelo que sei, aqueles velhos parecem já ter percebido que algo está errado. Mas não se preocupe, senhorita. Tudo está indo conforme o planejado. Quando eles se reunirem, será a hora de fechar a rede completamente. É assim que é melhor. Você sabe que não gosto de surpresas fora do plano. Enquanto falava, Shen Youxu chegou ao fundo do porão. Um homem de meia-idade com os membros presos por correntes, todo coberto de molho de tomate. Ele falou com uma voz rouca. Comer doces não é bem o seu hábito, né? Como assim? Será que um cara como você merece ser amado? Shen Youxu sentou-se calmamente, em uma cadeira não muito distante. Aqueles velhos não têm muitos dias de vida. E depois deles, será a sua vez. Olhando para o rosto impassível da jovem, o homem de meia-idade começou a rir escandalosamente.
Parece que você realmente se apaixonou por alguém, hein? Se aquele sortudo soubesse quem você realmente é. Deve ser bem interessante, não? Shen Youxu franziu levemente a testa ao ouvir. Levantou-se e foi em direção a... Talvez. Mas é uma pena que você não deve ver esse dia. Então, habilidosamente, desfez os membros do outro. E puxou seu cabelo bagunçado com a mão. Ainda tenho meu querido pai. Sua provocação está muito desgastada. Fique tranquilo. Antes de espremer o último valor de Z. Como eu poderia me permitir deixá-lo morrer? Mesmo que não seja a primeira vez que eu suporte isso. Mas a dor de ter os ossos arrancados ainda fez com que Shen Ritian soltasse um grito agudo e desesperado. Seu animal. Shen Youxu continuou a desmontar os dedos do outro, enquanto falava de forma indiferente. Eu acabei assim. Não foi graças a você? Meu querido pai. Fique tranquilo. Eu vou fazer você experimentar bem tudo que minha mãe enfrentou em vida. A sensação de ter os dedos quebrados um a um fez com que o nariz e as lágrimas de Shen Ritian desbordassem sem controle. Se você tem coragem, me mate então. Sem pressa. Haverá um dia assim. Depois de desmontar o último dedo mindinho, Shen Youxu pegou uma garrafa na mesa. O líquido foi despejado na boca do outro. Em seguida, por favor, aproveite bem. Ao entrar o líquido, um cheiro forte e fétido imediatamente se espalhou pela boca. Mas isso ainda não era o que fazia Shen Ritian entrar em colapso. O que colapsou foram alguns javalis presos na jaula ao lado. Observando a silhueta da jovem se afastando gradualmente, ele usou suas últimas forças para gritar. Shen Youxu, você não terá um bom fim. Depois de olhar para Shen Ritian, que estava em um estado de loucura, Shen Youxu pressionou o botão na parede com uma expressão impassível. Suas palavras estão se tornando cada vez mais inúteis. Clique, clique. Acompanhado por um som mecânico, a cela que prendia os javalis foi lentamente aberta. Um traço de quilograma imperceptível brilhou nos olhos de Shen Youxu. Então, meu pai, por favor, aproveite bem esta noite maravilhosa. Na sala de aula durante o horário do almoço, Shen Youxu tirou seu almoço e colocou-o sobre a mesa. Canção pastoral. Hoje podemos almoçar juntos? Olhando para a expressão um pouco nervosa de Shen Youxu, eu sorri levemente e acenei com a cabeça. Claro que podemos. Somos amigos, não somos? Em seguida, coloquei os pratos do meu almoço no meio. Venha, venha, venha. Deixe-me ver o que você preparou de gostoso. A jovem pode pedir ativamente para almoçar comigo. Isso significa que ela já deu um passo importante, saindo de seu coração fechado. Quanto a esse tipo de comportamento, eu, naturalmente, não poderia querer mais. Após ouvir isso, Shen Youxu abriu a caixa do almoço. Em seguida, um aroma forte começou a se espalhar descontroladamente. Costela de queijo, lombo agridoce, chuchu refogado e cerca de 6 ou 7 outros pratos estavam devidamente separados nas marmitas. Olhando para a marmita à minha frente, eu também falei meio brincando. Uau! Parece que hoje eu estou me dando bem. Ao ouvir isso, Shen Youxu finalmente respirou aliviada. Desde que você não se importe. O que você se importaria? Só de olhar já parece delicioso, certo? Enquanto falava, eu também peguei sem cerimônia um pedaço de lombo agridoce. E justo quando eu estava prestes a levá-lo à boca, uma voz que não era muito agradável, que instantaneamente quebrou a harmonia entre os dois. Desculpe, só um momento. Ignorando os olhares de julgamento ao redor, Leng Qingyu colocou uma porção bem apresentada do almoço na nossa mesa. Nas últimas vezes, eu te malinterpretei. Sinto muito de verdade. Se você não se importar, por favor, aceite esta refeição. Embora não seja algo valioso, é algo que eu fiz com minhas próprias mãos. Esse cara não parece certo de jeito nenhum, certo? Eu olhei para aquele desvio de 10 pontos que não se move como um trovão. Com uma expressão fria, ele disse: coloque as coisas ali. Você pode ir. Esse cara claramente não fez nada bom. Eu não sou. Como eu poderia cair facilmente em uma armadilha? Vendo que não fui diretamente rejeitado, o canto dos lábios de Leng Qingyu também se curvou, em um leve sorriso. Tudo bem. Então, desejo-lhe uma boa refeição. E após dizer isso, Kyakyu também se virou e voltou para seu lugar. Olha só. A irmã se envolveu pessoalmente e não foi difícil de conseguir. Ela ainda entende a lógica de cozinhar rãs em água morna, passo a passo. Agora, abrir a boca diretamente para ficar aqui acaba sendo desconfortável. É melhor esperar e depois continuar a se integrar aos poucos. De qualquer forma, já temos um começo. Parece que depois é só copiar o que eu fizer. A raposa está dando os parabéns para a galinha. Não tem boas intenções. Observando a silhueta de Leng Qingyu se afastando, eu murmurei algo e me preparei para continuar comendo. Mas, no momento em que virei a cabeça, percebi que alguém não estava muito feliz. O que foi? Instintivamente, coloquei a mão na testa de Shen Youxu.
A temperatura está normal. Shen Youshu balançou a mão, um pouco desapontada. Embora não tenha dito nada. Mas aquele olhar não pôde evitar de olhar para a refeição não aberta na mesa. Ao perceber seus pequenos gestos, eu, um pouco sem jeito, acariciei a cabeça dela. Idiota! Eu só não queria que ela atrapalhasse nosso almoço. Não tinha outra intenção. Depois de ouvir minha explicação, nos belos olhos de pêssego de Shen Youshu, também brilhou novamente com uma luz chamada alegria. Mas logo ela percebeu que agora, seu comportamento era muito óbvio. Então ela, envergonhada, abaixou a cabeça e falou baixinho. Eu só estou um pouco preocupado que você não me ignore depois. Depois de dar um leve tapa na testa lisa da garota, eu disse com um sorriso no rosto. Você esqueceu que fizemos um pacto. Mujie nunca ignorará Shen Youshu. Minha voz não é pequena. Não muito longe, Leng Qingyu também. Ouvi cada palavra. Morra, Mujie. Ousou falar assim comigo. Neste momento, o ressentimento de Leng Qingyu em relação a mim aumentou novamente. Ela jurou que, assim que conseguisse o outro, faria ele sofrer todos os tipos de punições cruéis para homens. Uma punição cruel para homens. E foi nesse momento, uma voz meio murcha, porém instantaneamente, atraiu a atenção de todos. Finalmente te encontrei, Qingyu. Liu Xiaokun caminhava de forma cambaleante. Alguém entrou pela porta da sala de aula. Qingyu, você acredita em mim? Aquela gravação é definitivamente uma montagem. O humor já irritado de Leng Qingyu também se tornou ainda mais irritado neste momento. Tudo tem um limite. Liu Xiaokun, você me decepcionou muito. Por favor, fique longe de mim no futuro. Se não fosse para evitar aprofundar ainda mais a má impressão que tenho em meu coração. Neste momento, ela definitivamente quer dar uma lição a esse cara que repetidamente me enganou. Seng sentiu a sensação de distanciamento nas palavras da jovem. No coração de Liu Yongkun também surgiu uma leve inquietação, porque ele percebeu que a outra pessoa parecia um pouco diferente de antes. A antiga Leng Qingyu, por mais irritada que estivesse, só se referia a si mesma como Xiaokun, e não pelo nome completo Liu Xiaokun. Leng Qingyu não era assim. Então como poderia ser? Enquanto falava, Leng Qingyu, sem deixar rastros, desviou o assunto para mim. Tudo por causa da sua má orientação, que me fez entender mal várias vezes, colega Mujie. Você, assim, repetidamente, difama os outros. Sua consciência não dói? Liu Xiaokun entrou em pânico total agora. Depois de agarrar a coxa da jovem, ele falou com uma expressão ansiosa. Não é assim. Qingyu, me deixe explicar. As coisas não são assim. Primeiro, me solte. Uma parte sensível foi de repente agarrada por Liu Xiaokun. Leng Qingyu, instintivamente, pegou algo na mesa. O objeto atingiu a testa do outro, acompanhado por um grito agudo e doloroso. Liu Xiaokun cobriu a cabeça com dor. Podia-se ver entre os dedos. Ainda era possível ver a névoa densa subindo continuamente. O tempo agora não está tão frio. Portanto, para ver a névoa subindo, só havia uma escolha. Isso é água quente fervendo. Sem erro. Em um momento de desespero, Leng Qingyu jogou a garrafa térmica. E como a tampa da garrafa térmica não estava bem apertada, acabou derramando diretamente na cabeça de Liu Xiaokun. Observando Liu Xiaokun se contorcendo no chão, e os olhares chocados dos alunos ao redor, Leng Qingyu disse que estava paralisada. Agora não dá nem para se afastar de Liu Xiaokun. Afinal, ela ainda se importa com a própria reputação. Se isso não levar em conta a vida do outro, Deus sabe como essas pessoas vão se transformar depois. Um minuto depois, olhando para Liu Xiaokun, que estava cambaleando sob o apoio de Leng Qingyu, Liu Xiaokun saindo da sala de aula, Shen Youshu mexendo no arroz na tigela, enquanto reclamava baixinho para mim. Porque sempre parece que todos os dias são como se estivéssemos assistindo a uma comédia. Ao ouvir isso, eu também desviei o olhar e aproveitei para comentar. Você fez uma análise bem perspicaz. Esses dois estão interpretando o amor e ódio de um casal maluco. Vamos apenas encarar isso como uma piada. Olhando para a expressão ingênua da garota, de repente, pensei em algo divertido. Ah, Youshu, você tem interesse em fazer uma aposta comigo? Neste momento, na enfermaria da escola, o médico da escola olhou para Liu Xiaokun, que estava deitado na cama, fazendo caretas de dor. Ele abaixou a voz e disse: seu colega pode acabar indo para o hospital local. Olhando para os medicamentos que foram colocados em sua mão. Embora Leng Qingyu não quisesse de jeito nenhum se aproximar de Liu Xiaokun, mas ela não tinha outra escolha. E justo quando Leng Qingyu chegou à beira da cama, Liu Xiaokun segurou seu braço com uma expressão animada. Qingyu, me ouça, eu quero explicar. A situação não é como você está pensando. Embora no fundo ela já estivesse cheia de ódio por ele. Mas Liu Xiaokun não demonstrou nada de anormal na superfície.
olhando para a pele do rosto de Liu Xiaokun, que estava um pouco avermelhada por causa da queimadura. Com um esforço para conter a impaciência, Leng Qingyu falou friamente. Não há nada a explicar. Entre nós, não há mais possibilidade. Se o outro ainda for o jovem da família Liu, então ela não precisaria se esforçar tanto para seduzir Mu Jie. Mas agora as coisas já aconteceram. Não adianta dizer nada, já é tarde. Eu não tenho mais opções no momento. Ou me casar com Mu Jie, ou me casar com o velho Li Zongping. Ao pensar nas garotas que morreram, Leng Qingyu não pôde deixar de sentir um arrepio involuntário. Quem sabe o que aconteceria se eu me casasse com Li Zongping? Será que um dia eu simplesmente desapareceria? Gao Qiu, não fale assim. Liu Xiaokun imediatamente falou ansiosamente. Nós somos amigos de infância, afinal. Você ainda não me conhece? Tudo isso é um truque de Mu Jie. O objetivo é nos afastar um do outro. Será que nesses 10 anos juntos, você ainda não sabe se eu faria uma coisa dessas? E a irmã mais velha está prestes a voltar. Ela definitivamente fará justiça para mim naquela hora. Ao ver a expressão sincera de Liu Xiaokun, o coração de Leng Qingyu começou a vacilar. Ao mesmo tempo, a expressão de distanciamento em seu rosto também se suavizou um pouco sem que ela percebesse. Você realmente não está me enganando? Vendo que a atitude de Leng Qingyu começou a mudar, Liu Xiaokun imediatamente aproveitou a oportunidade e segurou suas mãos. É verdade, é verdade. Eu juro que não estou te enganando. Tudo isso é um plano daquele cara, Mu Jie. O objetivo é separar nós dois. Mas naquela SP claramente, sem deixar Leng Qingyu terminar a frase, Ye Xiaokun respondeu rapidamente. Tudo é manipulado. Agora, muitos SP na internet são tratados assim. Leng Qingyu imediatamente segurou as mãos de Ye Xiadan. Ele deve ter contratado alguém para criar um falso SP. E as palavras de Liu Xiaoping eram tão contundentes. Além das ações de Zhu esta manhã, isso fez com que Leng Qingyu não fosse muito inteligente. O cérebro fez a escolha final. Esse Mu Jie é simplesmente odioso. Depois de balançar o punho com raiva, Leng Qingyu imediatamente agarrou as mãos de Ye Xiadan. Desculpe, Xiaokun. Fui eu quem te malentendeu. A maior razão para ela fazer isso é que ela ainda considerou Liu Huiyue. Mesmo que Xiaokun não retornasse à família Liu, apoiada na grande árvore que é Liu Huiyue, ainda poderia viver confortavelmente. E ela só precisava controlar Xiaokun. Assim, poderia continuamente obter benefícios de Liu Huiyue. Dessa forma, aquele velho, Leng Bodjin, provavelmente não deixaria que ela se casasse com Li Zongping. Além disso, a atitude que demonstrei pela manhã também fez com que Leng Qingyu entendesse que conquistar não é uma tarefa simples, a menos que se use alguns métodos especiais. Caso contrário, se realmente quiser conquistar a outra pessoa, pode levar meses ou até um ano. E o que ela mais precisa agora é exatamente de tempo. Ao olhar, a jovem foi enganada mais uma vez por ele. Liu Xiaokun também imediatamente falou com uma expressão apaixonada. Não se preocupe, Xiaoqiu. Isso não é culpa sua. A culpa é daquele cara, Mu Jie. Ele é simplesmente desprezível demais. Do outro lado da sala de aula, enquanto eu falava com Shen Youshu, não fiz questão de baixar o tom da voz. Portanto, agora os colegas de classe também, basicamente já sabem da nossa aposta. Portanto, neste momento, eles todos olharam involuntariamente para a porta da sala. E bem no momento em que todos estavam olhando, uma figura também apareceu na entrada da sala de aula, olhando todos fixamente para mim. O passo de Leng Qingyu hesitou involuntariamente. Não sei porquê. Sempre sinto que o olhar desses caras parece estar um pouco ansioso sobre o que está acontecendo. Mas ao pensar nas coisas que fiz esta manhã, ela então deixou de lado essa pequena dúvida. Então ela me questionou em voz alta. Mu Jie, seu cara desprezível. Por que você está difamando Xiaokun? Mas no segundo seguinte, Leng Qingyu ainda não tinha recebido minha explicação, mas recebeu respostas polarizadas dos outros alunos da turma. Uma parte das pessoas levantou os punhos animadamente. Outra parte, por outro lado, bateu na mesa desapontada. Alguns até começaram a gritar de forma triste. Enfim, a atmosfera no local estava bem agitada. Quem não sabe pode até pensar que estamos em um mercado. Ignorando Leng Qingyu, que estava com uma expressão confusa, eu virei para olhar a garota ao meu lado. Parece que eu ganhei, hein? Não se esqueça da nossa aposta, ok? Shen Youshu falou em voz baixa, com o rosto levemente vermelho. Tudo bem, então. Vou te trazer almoço por um mês. E também serei seu travesseiro de joelhos por um mês. Embora seu rostinho estivesse levemente vermelho, mas no fundo, ela estava extremamente animada. Talvez só ela soubesse. Para ela, isso não era uma punição por perder a aposta. Era claramente uma forma de recompensa disfarçada, certo? Ela estava preocupada por não ter uma oportunidade adequada para se aproximar de Mu Jie. Agora ela tinha uma, não é? E,
ao contrário dos outros alunos na sala de aula. Leng Qingyu estava completamente confusa neste momento. Não importava o quanto ela tentasse, não conseguia entender qual era exatamente a situação agora. Enquanto ela estava confusa, uma voz instantaneamente chamou a atenção da maioria das pessoas. Espera um pouco por mim, Qingyu. Liu Xiaokun também chegou à porta da sala de aula nesse momento. Ao ver isso, Leng Qingyu imediatamente direcionou suas acusações para mim, que estava na última fila. Mujie, não é doloroso para você ver os outros sofrerem? Hoje você precisa pedir desculpas ao Xiaokun. Caso contrário, eu certamente farei você se arrepender. Eu me virei para olhar as duas pessoas na porta da sala de aula. No entanto, não respondi à pergunta de Leng Qingyu. Em vez disso, olhei para Liu Xiaokun ao meu lado. Ei, pequena chá verde. Isso foi mais uma vez você que mandou? Eu percebi que, surpreendentemente, eu estava apontando o dedo para mim mesmo novamente. Liu Xiaokun parecia realmente estar sem palavras, ou completamente sem reação. Mas mesmo que eu estivesse reclamando internamente, ele ainda teve que mostrar alguma reação. Liu Xiaokun imediatamente colocou uma expressão fraca, triste e desamparada. Mujie, o que você está dizendo? Mas antes que ele pudesse terminar de falar, eu interrompi e disse. A colega Leng disse que eu a caluniei. Você tem alguma sugestão? Você tem algo a dizer sobre isso? Nesse momento, a colega Leng Qingyu, ao lado, não sabia o que havia descoberto. Ou talvez simplesmente não conseguia mais olhar. Então, ela falou diretamente. Chega! Por que você está atacando o Xiaokun assim? Difamar o Xiaokun é um fato. Você realmente quer encobrir o passado assim? Diante dessa situação, Liu Xiaokun imediatamente entrou em ação para ajudar. Eu sei que você também gosta da Qingyu, mas gostar de alguém é algo que precisa ser recíproco. Você não pode, por causa do seu próprio desejo egoísta, tentar nos separar. Você diz que eu sou doente? Você diz que estou difamando? Essa frase me parece familiar. Depois de tirar o celular da gaveta, eu continuei a falar, sem pressa. Então você diz, como eu realmente te difamei? Depois de pensar um pouco em meu coração, o rosto de Liu Xiaokun imediatamente mudou, para uma expressão difícil de descrever. É você quem colocou minha cabeça no homem da cama. Assim que essas palavras foram ditas, todos os olhares presentes inconscientemente se voltaram para o meu celular na mão. Eu, ao ver isso, levantei o celular que estava na mão, e com uma expressão divertida, disse, você tem certeza de que é esse tipo de SP? Eu aconselho você a pensar bem antes de falar, ok? Ao perceber aquele leve sorriso malicioso no meu canto da boca, Liu Xiaokun ficou totalmente paralisado de novo. Como essa situação é diferente do que eu pensei? Será que a outra parte tem algum outro tipo de SP? Mas ele imediatamente reconsiderou. Não importa que tipo de SP, desde que eu consiga afirmar que é P. Liu Xiaokun então novamente assumiu uma aparência fraca, miserável e desamparada. Mujie, colega, o que eu fiz para você me atacar assim? Eu claramente não fiz nada. Embora eu não saiba o que é esse SP, eu sei que o SP que você tem certeza que não é sério. Caso contrário, como poderia fazer a Qingyu se confundir? Vendo que a atmosfera já estava quase lá, eu decidi reproduzir o SP armazenado no meu celular. Ele já estava conectado ao projetor da sala de aula. Portanto, o SP no celular foi projetado na tela do quadro. E naquele momento, o conteúdo exibido na tela era de duas imagens completamente diferentes. Uma era a imagem da vila da família Liu. A outra era uma gravação ao vivo da recepção de um hotel. E na imagem da câmera de segurança do hotel, Liu Xiaokun está abraçando uma mulher vestida de forma sexy. Eles entraram juntos no quarto do hotel. Nesse momento, todos os presentes não puderam deixar de olhar para Liu Xiaokun com olhares estranhos. E quanto a quem olhava para Leng Qingyu, a maioria tinha olhares de compaixão, vendo que a situação estava se tornando cada vez mais desfavorável para ele. Liu Xiaokun, em pânico, desligou a energia do projetor. Em seguida, ele gritou para mim com uma expressão ansiosa. Mujie, você foi longe demais. Você realmente usou esse SP falso para me pegar. Olhando para Liu Xiaokun, que ainda estava se fazendo de durão, eu ri desdenhosamente. Quer que eu vá procurar algumas testemunhas? Ou um especialista técnico para dar uma olhada? Ao ouvir isso, Liu Xiaokun ficou instantaneamente sem palavras. Mas ele também sabia muito bem que ele não poderia admitir essa situação. Então ele rapidamente mudou de assunto e disse, quem sabe se você não está se aliando a essas pessoas? Eu não acredito em você. Basta! Leng Qingyu gritou ao lado. Então, com uma expressão sombria, ela se aproximou de Liu Xiaokun. Com um estalo, Shi deu um tapa forte no rosto dele. Como alguém que viveu com o jovem por mais de 10 anos, ela sabia que, naquele momento, a outra pessoa claramente ficou nervosa.
E isso prova que Liu Xiaokun realmente fez aquelas coisas. No entanto, logo ela percebeu uma coisa, que ela ainda precisaria depender de Liu Xiaokun para viver. Depois de respirar fundo, ela puxou Liu Xiaokun e se virou para sair dali. 3 minutos depois, os dois chegaram ao quiosque do pátio da escola. Leng Qingyu e Liu Xiaokun se encaravam em silêncio. Embora os dois não estivessem falando, suas mentes estavam em intensa atividade. Enquanto se consolava, Leng Qingyu também estava pensando em como obter mais benefícios de Liu. Obtenha mais benefícios para Huyan aqui. E Liu Xiaokun estava pensando em como enganar Leng Qingyu novamente, para continuar a aproveitar-se dela. Embora seus pensamentos não se cruzassem, mas na verdade, nenhum deles guarda boas intenções. Qingyu, eu posso explicar essa situação. Na verdade. Mas antes que Liu Xiaokun pudesse terminar de falar, Leng Qingyu interrompeu sua fala. Pare de falar. Desta vez, eu posso te perdoar. Ao ouvir isso, Liu Xiaokun ficou ligeiramente surpreso. Em seguida, seu rosto se iluminou com uma alegria intensa. Ao perceber a mudança na expressão de Liu Xiaokun, isso fez com que um leve desgosto passasse pelo coração de Qingyu. Mas na superfície, ela não demonstrou nenhuma mudança. Não fique tão animado ainda. Eu ainda não terminei de falar. Eu preciso que você me prometa uma coisa. Você consegue fazer isso? Encontrando aqueles olhos calmos da jovem, Liu Xiaokun também falou com uma expressão séria. Qingyu, você diz. Desde que eu possa fazer, eu certamente vou te prometer. Não me engane. E também, olhando para Liu Xiaokun, que tinha uma expressão séria, Leng Qingyu pensou um pouco e decidiu o que ia dizer e voltou atrás. E mudou de ideia, dizendo que você não pode mais ter contato com aquela mulher. Caso contrário, eu nunca mais vou te dar atenção. Eu prometo a você que daqui para frente só amarei você. Depois de acenar com a cabeça de forma muito satisfeita, Liu Xiaokun segurou firmemente as mãos de Leng Qingyu. Qingyu, que tal sairmos para fazer compras agora? Leng Qingyu se libertou das lanternas sem deixar rastros. Então, ela sorriu levemente e balançou a cabeça. Vamos deixar para a próxima. Estou me sentindo um pouco mal hoje. Quero voltar para casa e descansar um pouco. Vendo que Leng Qingyu estava decidida a ir, Liu Xiaokun, embora estivesse muito incomodado, ainda mantinha uma aparência tranquila. Então, Qingyu, descanse bem. Vamos sair juntos na próxima vez. Até que a silhueta de Leng Qingyu desapareceu completamente na esquina. O sorriso no rosto de Liu Xiaokun desapareceu instantaneamente. A outra parte me insultou repetidamente. Já havia perdido há muito tempo o direito de se tornar minha mulher. Quando o objetivo for alcançado, ele certamente vai retribuir o que está sofrendo agora, com 1000 vezes mais humilhação. Ao pensar naquela cena, o canto da boca de Liu Xiaokun não pôde evitar. Formou um leve arco cruel. Na sala da casa dos Liu à noite, diferente das outras vezes, hoje, as mulheres da família Liu voltaram para casa mais cedo. E nos rostos delas, sem exceção, todos estavam misturados com uma expressão de nervosismo e expectativa. Ao olhar para a expressão nervosa e animada das três, eu disse que não conseguia entender isso de forma alguma. Não é para tanto, né? Não é só um colar? Xiaoji, você não entende. Isso é um gosto exclusivo das mulheres. Enquanto falava, Xia Vanin estendeu a mão e lentamente abriu a caixa de 100 à sua frente. Para este momento, ela realmente sofreu por 2 dias. Agora ele pode ser considerado como tendo seus desejos realizados. Não tem erro. Esta caixa de 100 contém exatamente as 5 colares originais de amor de cristal. E no momento em que a caixa de senha foi oficialmente aberta, as 5 colares foram dispostas de maneira ordenada. Os colares apareceram diante dos olhos de todos. As 5 colares têm designs diferentes. O único ponto em comum talvez seja aquela sensação de luxo. 10 minutos depois, eu observei as loucas e as esposas ricas fazendo ligações. Xia Vanin, que está se preparando para realizar um chá amanhã, e Liu Xiaolin e Liu Xiamo, que continuam se exibindo para as amigas. De repente, percebi que a Shen Youshu é a mais atraente, com aquele tipo de personalidade. Ao receber o presente, provavelmente só vai escondê-lo. Ao pensar na aparência boba da Shen Youshu, estendi a mão e peguei o cristal do cofre. O primeiro protótipo da coleção de amor. Esta é a abertura da série Cristal do Amor. Também é o começo de eu me firmar completamente no mundo do design. Se as próximas colares foram projetadas de acordo com a demanda do mercado, então este colar é a existência que eu criei com todas as emoções. A existência criada por todas as emoções. Embora não seja tão luxuoso quanto os próximos, tem uma beleza pura e única. Aquela garota deve ficar muito feliz ao ver este presente. Ela deve ficar muito feliz, não é? Só de pensar na aparência de Shen Youshu usando este colar, meu lábio se curvou em um leve sorriso. Neste momento, no salão da família Leng,
Leng Bodin, após jogar o copo com raiva, falou com um olhar gélido. Você está se achando forte agora, não é? Parece que você não pode esperar para ficar com Li Yi. Então eu vou te levar amanhã, para supervisionar cada movimento de Leng Qingyu. Ele realmente colocou muitos espiões na escola. Portanto, ele está ciente do que aconteceu hoje. Leng Bodi também está completamente ciente. Leng Qingyu rapidamente começou a explicar. Pai, você precisa me ouvir. Huyan ainda não desistiu de Liu Xiaokun. Podemos usar os meios de Liu Huyan para restaurar a cooperação entre os Leng e os Liu. Sendo assim, Leng Bodi pensou por um momento após ouvir. Afinal, Leng Qingyu e Liu Xiaokun se conhecem há mais de 10 anos. Compreender um ao outro deve ser muito mais fácil do que entender Mu Jie. Além disso, a atitude de Liu Huyan em relação a Liu Xiaokun anteriormente pode não ser impossível tentar algumas coisas. Sendo assim, eu vou te dar mais 15 dias. Vendo que Leng Bodi cedeu e concordou, Leng Qingyu estava xingando internamente, mas na superfície, ela ainda parecia obediente. Eu sei que é meu pai. Eu vou fazer o possível para fechar a parceria com Liu Huyan em breve. No dia seguinte, na sala de aula da escola, eu olhei para a frente, onde estavam grudados novamente Leng Qingyu e Liu Xiaokun. Não pude deixar de franzir a testa. Esses dois são realmente difíceis de separar, e assim ainda não consegui separá-los. Nesse momento, ao meu lado, Shen Oushu de repente se levantou e falou em voz baixa. Eu preciso ir ao banheiro. Ao ouvir isso, eu inicialmente fiquei um pouco surpreso. Depois, percebi também. Levantei-me rapidamente e cedi meu lugar. Olhei para a garota que se virou e saiu sem dizer uma palavra. Eu cocei a cabeça, um pouco confuso, porque a sensação de que essa garota parece que ficou brava. E quando Shen Oushu chegou ao banheiro, o rosto dela instantaneamente ficou frio. Lembrando que eu estava sempre olhando para Leng Qingyu, Shen Oushu queria quase ir lá e dar um soco. Leng Qingyu deu 2 tapas. Eu estou bem ao lado dele. Mas por que ele não me olha? Enquanto Shen Oushu continua lavando o rosto com água fria, ela tenta forçar a si mesma a se acalmar. A porta do banheiro feminino, que antes estava fechada, foi repentinamente chutada por alguém do lado de fora. Uma garota de rua vestindo uma jaqueta de couro vermelha disse de forma provocativa. Você é Shen Oushu, não é? Você até que é bonita. Não é à toa que tantos meninos estão falando sobre você. Enquanto ela falava, 4 ou 5 garotas entraram no banheiro uma após a outra. Quando a última garota entrou no banheiro, algumas delas trancaram a porta por dentro. Ao ouvir barulhos atrás dela, Shen Oushu se virou lentamente para olhar para elas. O que vocês querem? Embora ela não estivesse de bom humor naquele momento, mas ela não planejava brigar na escola. Aquela garota ouviu e riu levemente. Ela ainda tinha uma aparência arrogante. Você diz o que eu quero fazer? É tudo por sua causa, sua raposa sedutora. Só assim Jack terminou comigo para ir para os esportes. Hoje eu vou te mostrar do que somos capazes. A força do nosso grupo, os cabeçudos. A garota ao lado, a cabeçuda, também concordou. A irmã mais velha está certa. A outra pessoa é ainda mais bonita que o galã da escola. Depois de lidar com essa raposa sedutora, vamos encontrar uma maneira de conquistar o Mu Jie. Isso mesmo. Se. Mas antes que a cabeçuda terminasse de falar, uma perna longa e esbelta apareceu, e bateu pesadamente em seu pescoço, e, junto com uma onda de tontura, seu corpo desabou diretamente no chão. Essa cena repentina fez com que todos presentes esquecessem de pensar por um momento. Após recolher lentamente sua perna direita, Shen Oushu olhou para as pessoas à sua frente com uma expressão impassível. Vocês todos deveriam morrer. Olhando para Shen Oushu que de repente se tornou completamente diferente de antes. Algumas garotas do grupo dos cabeçudos, todas engoliram em seco instintivamente. Mas tudo isso claramente já era tarde demais. Ao mesmo tempo, em uma esquina não muito longe do banheiro feminino, ouvindo os sons de briga que saíam do banheiro feminino, o rosto de Liu Xiaokun também não pôde deixar de mostrar um leve semblante de excitação. Parece que já está quase na hora. Shen Oushu, a Shen Oushu. Você não pode escapar das minhas garras. Esperou mais um pouco. Justo quando Liu Xiaokun estava prestes a correr para salvar a donzela, ele de repente sentiu sua garganta. Em seguida, sentiu seu colarinho sendo puxado com força por alguém. Mas antes que ele pudesse dizer algo, o corpo já estava voando em direção à porta do banheiro feminino. E essa colisão dele também abriu diretamente a fechadura de dentro. Um movimento instantâneo atraiu a atenção de todas as pessoas do banheiro. Ao ver claramente Liu Xiaokun e a sombra que apareceu na porta, os olhos de Shen Oushu mostraram um leve pânico. Porque, neste momento, no banheiro, além dela, as outras pessoas do grupo já estavam todas caídas no chão, excluindo aquele cara que começou a desmaiar.
Os restantes, sem exceção, tiveram suas bocas tapadas. Essa é também a razão pela qual não houve som algum por tanto tempo. Não conseguiram emitir nenhum som. E nesse momento, Liu Xiaokun, que reagiu, não pôde evitar de cobrir o rosto e se encolher no chão, gritando de dor. O impacto direto do rosto com a porta fez com que ele sentisse que seu osso nasal definitivamente havia quebrado. Você está muito barulhento. Depois que eu desloquei o queixo de Liu Xiaokun, então, sem pressa, fechei a porta do banheiro. Youxu, você está bem? Depois de ouvir isso, a expressão tensa original de Shen Youxu também relaxou um pouco. Eu estou bem. Mas ao pensar nesses caras deitados no chão, seu humor começou a oscilar novamente. Se Muji é sentir que já tem poder para se proteger, e depois reduzir o contato com ela, o que eu vou fazer? Olhando para a jovem com uma expressão nervosa, eu me aproximei rapidamente para verificar. Está tudo bem mesmo? Depois de um momento, eu notei uma longa e fina marca nas costas da mão dela. Embora não estivesse sangrando, ainda assim, deixou uma marca vermelha estreita. Qual idiota fez isso? Eu lancei um olhar frio, direcionando para os que estavam deitados no chão. Dou a vocês 3 segundos para responder. Caso contrário, eu farei vocês se arrependerem de terem vindo a este SJ. Algumas garotas pequenas ficaram sem palavras ao ver isso. Claramente, elas eram as que estavam sendo intimidadas. E diferente da emoção prestes a desmoronar deles, o coração originalmente nervoso de Shen Youxu não pôde deixar de relaxar. Olhando para mim com uma expressão de raiva, ela instintivamente envolveu suas mãos ao redor da minha cintura e disse suavemente: não fique brava. Fui eu quem acidentalmente te incomodou. Até que, depois de vários segundos, ela percebeu que seu comportamento parecia um pouco inadequado. Mas antes que Shen Youxu pudesse dizer algo, ela sentiu uma mão quente cobrindo sua cintura. Em seguida, ela foi puxada para um abraço caloroso. Menina boba. Isso foi você quem começou, viu? Ao ouvir essa declaração que soava estranhamente como um anúncio oficial, Shen Youxu arregalou os olhos instintivamente. Seu rosto também mostrava uma expressão de incredulidade. Isso conta como uma declaração para si mesma? Mas declarar-se no banheiro não é um pouco estranho? Observando a expressão meio atordoada da jovem, depois de tossir, direcionei meu olhar. Olhei para o lado, onde estava Liu Xiaokun. Aquele. Você descansa um pouco ali do lado, tá? Ao ouvir isso, Shen Youxu, com o rosto corado, obedientemente ficou de lado. Eu olhei para Liu Xiaokun, que estava caído no chão. Liu Xiaokun não pôde deixar de franzir a testa. Eu estava me perguntando por que todos já tinham que ir para a aula. Shen Youxu ainda não havia voltado. Ainda bem que vim ao banheiro dar uma olhada. Este assunto definitivamente tem a ver com aquele cara do Liu Xiaokun. Ao perceber, eu direcionei meu olhar para mim mesma. A expressão no rosto de Liu Xiaokun instantaneamente se tornou aterrorizada. Mas, devido à sua mandíbula deslocada, ele só conseguia emitir um som de cachorro chorando. Liu Xiaokun, Liu Xiaokun, você diz por que sempre gosta de se humilhar? Depois de dizer isso, eu fui caminhando lentamente em direção a Liu Xiaoping, passo a passo. E nos próximos 3 minutos, as 2 garotas do grupo dos gordinhos ficaram tão assustadas que se mijaram. Um deles foi diretamente assustado e desmaiou. Até Liu Xiaokun, que era o professor de educação física, se tornou novamente o saco de pancadas de Shen Youxu. E depois, eu o joguei direto dentro do vaso sanitário que não havia sido descarregado. Eu pensei que, após essa lição, Liu Xiaokun se tornaria um pouco mais honesto. E, de fato, foi assim. Nos últimos 2 dias, aquela figura não apareceu mais. Até que chegou este dia. O celular de Liu Xiaokun no bolso de repente vibrou. Depois de tirar o celular e dar uma olhada, seus olhos se encheram instantaneamente de emoção. Olhando as mensagens no celular, ele não pôde deixar de murmurar em voz baixa. Meijie, Amujie. Deixe você se sentir satisfeito por um momento. Vou ver se você ainda consegue sorrir à noite. Quando a escola acabar à noite. Olhando para fora da janela, observando um jovem que se afastava. O rosto de Shen Youxu também revelou um leve sorriso doce. E foi nesse momento. Uma mulher vestindo um casaco preto também entrou na sala de aula. Ela se aproximou de Shen Youxu e disse respeitosamente: Senhora, tudo já foi resolvido. Ao ouvir a voz ao seu lado, Shen Youxu não se virou, mas continuou a olhar fixamente para a silhueta que se afastava. Vou sair no fim de semana. Aqueles poucos serão deixados com você. Tudo bem, pequeno. Para onde você está indo? Vou preparar a segurança com antecedência, até que minha figura desaparecesse na esquina. Shen Youxu finalmente se virou e disse sorrindo: Não sei exatamente qual é. Assim que eu souber, eu te direi. Olhando para o rosto sereno de Shen Youxu, a mulher de preto ficou paralisada no lugar. Desde que começou a seguir a jovem por tanto tempo,
Esta é a primeira vez que ela vê a outra sorrir. Observando Shen Youxu sair alegremente da sala de aula, nos olhos da mulher de preto, também surgiu uma expressão complexa apareceu. É aquele garoto de antes? Espero que você não faça a senhorita ficar triste. No saguão do primeiro andar da casa Liu, algumas pessoas da família Liu estavam se encarando. À esquerda, estava o exército da família Liu, liderado por Xia Vanlin e Liu Dahai. À direita, havia uma mulher com cabelos ondulados, usando óculos de armação dourada. E essa pessoa era a filha mais velha da família Liu, e também a existência no auge da escória do mundo. A imperatriz Huiyue, Liu Huiyue. Observando a expressão irredutível de Xia Vanlin, Liu Huiyue novamente desviou seu alvo para as duas irmãs. Vocês também deveriam convencer a mãe. Não Kun também é o irmão de vocês. Vocês realmente querem que ele acabe na rua? No entanto, Liu Xiaomu balançou a cabeça com firmeza. Desculpe, irmã mais velha. Desta vez, estou do lado da mãe. Não estou sendo claro o suficiente com você? Eu não vou concordar em deixar Liu Xiaokun voltar. Antes, por causa do incidente na piscina, Xia Vanlin já havia investigado cuidadosamente os dados de monitoramento uma vez. Essa investigação foi algo sério. Elas realmente descobriram algo importante. Que Liu Xiaokun, esse idiota, na verdade, aproveitou que eles não estavam em casa e entrou secretamente nos quartos de algumas pessoas. Se fosse só isso, tudo bem. Mas quando a pessoa saiu, estava segurando as roupas íntimas de algumas pessoas. Todos são adultos. Esse tipo de comportamento significa que todos sabem muito bem o que está acontecendo. Se não fosse pelas condições legais que não permitem, algumas pessoas já jogaram Liu Xiaokun dentro de uma gaiola de porcos para afundá-lo. No entanto, elas não fizeram muito alarde sobre isso. Nem mesmo eu contei. Afinal, isso diz respeito à própria reputação. É melhor que menos pessoas saibam. E Liu Huiyue é exatamente a pessoa que sabe. Portanto, Liu Xiaomu realmente não entende. Porque, mesmo assim, a outra pessoa ainda está defendendo Liu Xiaokun. Vendo a atitude resoluta de Liu Hulin, Liu Huyan só pôde direcionar seu olhar para Liu Hulin, que estava ao lado. Irmã mais nova, você pode falar, por favor? Não diga mais nada, irmã mais velha. Eu não vou concordar. Enquanto falava, Liu Xiaolin olhou friamente para Liu Xiaokun, que estava escondido atrás de Liu Huiyue. Liu Xiaokun, com uma expressão de medo. Esse cara nojento, desprezível, sujo e vulgar, não merece entrar na porta da nossa família Liu. Ao pensar que Liu Xiaokun usou suas roupas íntimas para certas coisas, ela realmente queria cortá-lo com uma faca. Vendo que até Liu Xiaolin, que normalmente é obediente, não a ajudava. Liu Huiyue, por um momento, também não sabia o que fazer. Ela realmente queria manter Liu Xiaokun, sem dúvida, mas a atitude firme de alguns em recusar a deixou extremamente constrangida. Liu Xiaokun sabia que naquele momento, não posso continuar em silêncio. Ele imediatamente usou uma das táticas do chá verde. Recuar para avançar. Irmã mais velha. Se não, eu vou embora. Olhando para a expressão de Liu Xiaokun, que parecia tão injustiçado, os pensamentos de Liu Huiyue se tornaram ainda mais firmes. Xiaokun, você não precisa ir. E quando ela ainda queria dizer mais alguma coisa, foi interrompida por um jovem que se destacou. A voz chamou a atenção. Está bem animado, não? Depois de sorrir e acenar para Liu Huiyue, 3 olhares divertidos se voltaram para Liu Xiaokun ao lado. Liu Xiaokun, você escovou bem os dentes? E minhas palavras conseguiram fazer com que todos ficassem com uma expressão confusa, embora não entendessem por que eu estava perguntando isso. Mas como Liu Huiyue, que tem estado comigo há tanto tempo, também era apropriado dar uma ajudinha. Com certeza não escovou. Caso contrário, como estaria tão desleixado? Vendo Liu Huiyue falando de forma tão desagradável, Liu Huiyue imediatamente sentiu pena e segurou a orelha de Liu Xiaobu. Irmã mais nova, como você pode falar assim? Liu Xiaokun claramente não fez nada. Vendo que os dois estavam prestes a brigar, eu corri e puxei o braço de Liu Huiyue. Sim, sim, sim. Ele não fez nada. Era só comer cocô no banheiro da escola. Falando nisso, virei a cabeça para Liu Huyan e gentilmente a lembrei. A propósito, irmã mais velha, vou te lembrar uma coisa, tá? Aquele cara estava comendo muito rápido naquela hora, o que fez meu rosto ficar todo sujo. Caramba, é tão nojento assim? Comparado aos outros membros da família Liu, que estavam em choque, Liu Xiaolin instintivamente se afastou. A distância entre ela e Liu Huiyue. Não esperava, não esperava. Liu Xiaokun, seu hobby é bem único, não? Nesse momento, Liu Huiyue reagiu e começou a defender Liu Xiaokun. Não se deve falar isso levianamente. O irmão Xiaokun nunca faria isso. Fazer esse tipo de coisa. Embora estivesse defendendo com palavras, sua mão ainda se soltou involuntariamente. Depois de sentir a ação de Liu Huyan, Liu Xiaokun também imediatamente mudou de estratégia.
Imediatamente colocou uma expressão de vítima. E, com um tom de voz triste, disse: Irmão, por que você está me difamando? Eu sei que você não gosta de mim, mas você também não deveria me acusar assim. No entanto, no segundo seguinte, ele ficou desesperado. Eu tirei meu celular e mostrei uma foto para todos. Esta é a prova. Liu Xiaokun, Liu Xiaokun. Você não esperava que alguém ainda tirasse um close seu, né? Os membros da família Liu, ao verem isso, não conseguiram se conter. Eles taparam a boca e começaram a vomitar. Esta cena é realmente muito nojenta. E, em contraste, Liu Xiaokun ficou paralisado no lugar. Ele nunca imaginou, de jeito nenhum, que eu ainda tivesse esse tipo de foto em mãos. E isso também significa que, com certeza muita gente na escola já viu essa foto. Ao pensar nisso, o coração de Liu Xiaokun imediatamente esfriou. E Liu Hui, neste momento, também não aguentou mais. Uma pessoa continuou a pedir para se levantar do chão. Nesse momento, Liu Xiaokun também recuperou os sentidos em um instante. Ele lutou contra o impulso de ir até lá. Ele acusou com lágrimas e voz trêmula. Isso não é verdade. Eu sei que você me odeia, irmão. Mas você não pode me difamar com essa imagem editada. No meio do desespero de Liu Xiaokun, com lágrimas e gritos, Liu Huyan também resistiu à náusea e se levantou do chão. Xiaokun está certo. Isso realmente é demais. Da próxima vez, é melhor não fazer esse tipo de piada. Eu, ao ver isso, fiz uma careta. Minha querida irmã mais velha. Como você pode ter certeza de que estou mentindo? Ao ouvir isso, Liu Huyu estava prestes a responder. Mas no segundo seguinte, ela ficou paralisada no lugar. Porque ela percebeu que não tinha nenhuma prova. O que ela tinha era apenas confiança em Liu Xiaokun. Vendo isso, eu cruzei os braços e disse palavra por palavra. Veja, você também não tem provas, certo? Irmã, eu quero te fazer uma pergunta. Isso é apenas por interesse pessoal. É que você tem algum interesse por Liu Xiaokun, não é? O quê? As palavras mal saíram, e Liu Huyu ainda não tinha respondido. Mas, ao lado, Xia Van em 2 tempos, 3 movimentos. Deu 2 passos e foi diretamente até a outra pessoa. Xiaoyan, diga a verdade para a mamãe. O que você realmente está pensando? Depois de dar um chute voador que mandou Liu Xiaokun para longe, Liu Dai também chegou com uma expressão séria, ao lado de sua filha mais velha. Certo. Diga a verdade para seus pais. Olhando para os pais que estavam à sua frente, Liu Huyan, por um momento, não sabia o que dizer. Minhas palavras eram como uma tesoura, que cortou o lado que ela menos queria encarar. Até ela mesma não sabia desde quando. Começou a ter alguns sentimentos diferentes por Liu Xiaokun. Droga. Vendo essa situação, Liu Dai sabia muito bem o que sua filha pensava. Então ele correu em disparada na direção de Liu Xiok. No segundo seguinte, os gritos de dor de Liu Xiok ecoaram pela sala. 10 minutos depois, Liu Dai deu mais um chute em Liu Xiok. E então, com uma expressão sombria, disse: Filha, Liu Huiyuan, pense bem. Se você quiser ir embora com esse cara, então, a partir de agora, você não terá mais nenhuma relação com a família Liu. Mas quem diria? Liu Huiyuan, com os lábios franzidos, ajudou Liu Xiok a se levantar do chão. E disse com uma expressão séria: Desculpe, pai. Liu Xiok agora é tudo que eu tenho. Eu não posso mais abandoná-lo. Ao ver essa situação, Liu Huiyuan ainda teve coragem de desobedecê-lo. Liu Dai quase teve um treco. Tudo bem, tudo bem. Saia. Todos vocês saiam. Ele se virou diretamente para o mordomo e disse: fazer um anúncio. Dizer que Liu Huiyuan não tem mais nenhuma relação com a família Liu. E mais, pare também o cartão dela. Ao ouvir isso, Liu Hum apressou-se a interceder. Não, pai. A irmã mais velha só estava confusa por um momento. Ela realmente não esperava que a própria irmã mais velha pudesse ser tão teimosa. Ao lado, Liu Hulin também queria dizer algo. Mas antes que ela pudesse terminar, Liu Dai levantou a mão e interrompeu. E olhou para Liu Huiyuan com um olhar gélido. Eu te dou a última chance. Pense bem antes de responder. Neste momento, Liu Huiyuan ficou tocada. Ela percebeu que, sem perceber, já havia machucado todos em casa. Mas enquanto Liu Huiyuan hesitava, Liu Xiaokun, que acabará de se levantar, começou a causar problemas novamente. Após suportar a dor que vinha do corpo, Liu Xiaokun começou a falar de forma intermitente. Não abandone minha irmã mais velha. Se Liu Huiyuan também a abandonar, então ele realmente perderá o direito de se sentar à mesa. Liu Huiyuan sentiu seu coração ser profundamente ferido ao ouvir isso. Pai, me desculpe. Depois de dizer isso, ela ajudou Liu Xiaokun e caminhou lentamente em direção ao portão da família Liu. Entre a família e Liu Xiaokun, ela acabou escolhendo o último. Muito bem, muito bem. Liu Huiyuan, você é corajosa. Observando as silhuetas dos dois se afastando,
Liu Dai gritou com raiva. Liu Xiaokun, lembre-se disso. Filha do velho. Não é algo que você, seu cachorro, pode tocar. Se eu descobrir algo errado, o velho vai cortar sua carne viva, pedaço por pedaço. Até que os dois deixaram Liu Bon. Liu Dai ainda estava fixamente olhando na direção do portão. Aquela expressão. Era como se ele esperasse que, no próximo segundo, a filha mudasse de ideia. Olhando para a aparência lamentável desse velhote, eu estava prestes a confortá-lo com algumas palavras para não ficar doente de raiva. Mas, no segundo seguinte, algo que destruiu minha visão de mundo aconteceu. Esposa. Minhas boas filhas. Como está minha atuação? Não estou me gabando, viu? Eu já estive em uma companhia de artes cênicas antes. Famoso por ser o homem mais bonito do grupo. Nesse momento, Xia Vanqin, que estava chorando ao lado, também imediatamente secou as lágrimas e elogiou. Muito bom, excelente, querida. Se você fosse atuar, qualquer ator ou atriz premiado teria que ficar de lado. Liu Rumo também concordou e acenou com a cabeça. Isso mesmo, isso mesmo. Isso me assustou há pouco. Não parecia nada uma atuação. Nesse momento, Liu Hulin, que percebeu tardiamente, também guardou a tristeza do rosto. Ah, é verdade. Estamos atuando, afinal. E olhando para os membros da família Liu que mudaram de expressão repentinamente, eu fiquei completamente atordoada. O que aconteceu? Por que de repente sinto que me tornei um palhaço? Olhando para minha expressão de quem questiona a própria existência, Liu Hulin me abraçou com força e começou a explicar. Alguns minutos depois, eu finalmente entendi toda a história. Na verdade, todos sabiam da teimosia da irmã mais velha. Só fazendo-a ver a verdade ela poderia mudar de ideia. E assim que cortarem a fonte de renda da Liu Huiyuan e a identidade da filha da família Liu, imagino que Liu Xiaokun logo mostrará suas verdadeiras intenções. Quanto à segurança de Liu Huiyuan, eles, é claro, já haviam pensado nisso há muito tempo. Não só compraram o apartamento onde Liu Xiaokun está morando, mas também várias casas nas proximidades. E até a casa de Liu Xiaokun já está cheia de sistemas de monitoramento. Assim que ele tiver qualquer pensamento ruim, 10 ou mais homens fortes vão entrar diretamente. O apartamento vai ser atacado. Além disso, Liu Dai também fez um seguro. É bom saber que seu chute rápido e preciso tem uma tradição de mestre. Ele acabou de dar um chute forte em Liu Xiok. Quase todos foram direcionados para a região dos rins. Em um curto período, não parece haver problema. Mas sem obter resultados efetivos em 3 dias. Então, não importa o que aconteça depois. Ele só será uma minhoca mole. Do outro lado, dentro da casa dos Leng. Leng BDNG, furioso, jogou o celular no chão com força. Ele apontou o dedo para o nariz de Leng Qingyi e começou a gritar. Este é o plano que você mencionou. Agora, Liu Huiyuan já foi expulsa da família Liu. Então, minha querida filha, prepare-se para se casar com Li Zhenping. E neste momento, Leng Qingyi tinha uma expressão de incredulidade. Como assim? Como a família Liu poderia desistir de Liu Huiyuan assim tão facilmente? Leng Budin não deu atenção. Apenas levantou a mão e olhou para o relógio. É melhor você se preparar logo. Vou marcar um encontro com Li para você o mais rápido possível. Espero que na hora. Não me decepcione novamente. Depois de falar, ele soltou um resmungo frio. Sem olhar para trás, virou-se e saiu da sala. Leng Qingyu ficou imediatamente chocada ao ouvir isso. Aproximou-se e agarrou a perna dele. E então, com uma expressão de súplica, disse: Pai, por favor, me dê mais uma chance. Dê-me mais meio mês. Eu certamente conseguirei conquistar Mugé. Leng Budin estava prestes a pedir para Leng Qingyu soltar sua perna. Mas, pensando bem, entrar em contato com Li Zongping também leva tempo. Em vez de esperar sem fazer nada, é melhor deixar a outra parte tentar mais uma vez. Tudo bem, eu te dou meio mês a partir de agora. Mas se em meio mês você ainda não tiver sucesso, então não me culpe por não considerar os laços familiares. Leng Qingyu ouviu e imediatamente garantiu. Eu definitivamente não vou decepcioná-lo. Naquela hora, aquele cara, Mugé, certamente se tornará um fantoche da nossa família Leng. Até que a figura de Leng Budin desaparecesse completamente da sala. Leng Qingyu finalmente se levantou lentamente do chão. Aquele velho maldito. Mais cedo ou mais tarde, eu vou fazer você se arrepender de ter vindo a este lugar, para não se casar com Li Zongping. Ela já planejou se arriscar completamente, mesmo que tenha que sacrificar a coisa mais importante. Além da diferença de idade, há outros fatores restantes, que levaram Leng Qingyu a tomar essa atitude. Mesmo que ela se queise na hora, ela mesma pode não conseguir nada de bom daquele velho raposo, Li Zongping. O que se ganha com isso? Sem mencionar aproveitar a energia que ele possui, para ajudá-la a conquistar a família Leng. Mesmo que a conquista seja bem-sucedida, a família Leng não será dela.
quanto a fazer Li Zongping sofrer até a morte. Leng Qingyu não é que nunca tenha pensado nisso, mas não se esqueça da gloriosa história desse sujeito. Mas ele matou diretamente 3 esposas. Com esse tipo de feito extraordinário, saber se ele seria o primeiro a ir embora, e se escolhesse Lin Yang e o derrotasse, então ela poderia aproveitar ao máximo o outro. Afinal, a natureza juvenil é certamente mais fácil de controlar do que a de uma raposa velha. Assim como foi controlar Liu Zixuan naquela época. Naquele momento, não só a família Leng, mas a família Liu também se tornará sua posse garantida. Portanto, em resumo, escolher Lin Yang já se tornou a última esperança de Leng Qingyu. Ainda faltam 15 dias. Lembre-se do que você disse, olhando para Leng Qingyu rastejando no chão. Depois que Leng Budin disse isso de forma indiferente, ele se virou e saiu. Ele ainda tem muitas coisas para resolver, mas não havia tempo para continuar discutindo aqui. E até que a figura de Leng Budin desapareceu completamente da sala. Leng Qingyu se levantou lentamente do chão. Maldito velho! Observando a silhueta da pessoa saindo do carro do lado de fora da mansão, ela secretamente jurou em seu coração que um dia, eu vou fazer você se arrepender de ter vindo a este mundo. Ao mesmo tempo, dentro de um apartamento em um canto da cidade, devido a ter levado uma surra de Liu Zigo, Liu Huiyuan não foi diretamente ao apartamento de Liu Zixuan. Em vez disso, ela foi primeiro ao hospital pegar alguns remédios, antes de seguir de volta para o apartamento. Embora o médico tivesse uma expressão de quem tinha algo a esconder, realmente queria que Liu Huiyuan investigasse a fundo. Não se preocupe, a irmã Zixuan sempre estará com você. Olhando para a expressão desapontada de Liu Zixuan, Liu Huiyuan ainda pensou que ela estava triste, expulso de casa. Então, falou suavemente para confortar, dizendo que mesmo que deixasse a família Liu, a irmã ainda poderia encontrar uma maneira de ganhar dinheiro para te sustentar. Ao ouvir isso, Liu Zixuan realmente queria dar um tapa nele. O que significa mesmo que deixe a família Liu? Eu só quero depender de você para voltar para a família Liu. E a última advertência de Liu Zigo também o deixou muito incomodado. É como ter 1 milhão na sua frente, mas você não consegue de jeito nenhum obtê-lo. Essa sensação é como se formigas estivessem subindo pelo seu corpo. No entanto, embora se sentisse muito mal por dentro, mas a expressão no rosto de Liu Zixuan não mostrava muita alegria. É tão bom ter você aqui, irmã mais velha. Eu também vou me esforçar para ajudar. O plano de voltar para a família Liu falhou. Ter mais uma pessoa que pode me sustentar não é ruim, mas não posso comer isso. Isso deixou extremamente angustiado. Você só precisa estudar bem. Deixe as questões de ganhar dinheiro com a irmã mais velha. Enquanto falava, Liu Huiyuan também usou a chave para abrir a porta do apartamento. Mas ao ver a cena do quarto, ela instintivamente tapou a boca. Não era por outra razão. Era simplesmente por estar chocada com a péssima higiene do lugar. Neste momento, o interior deste apartamento não muito pequeno estava impregnado com um cheiro indescritível. Para descrever de forma simples, era uma mistura de odores de comida de ontem, roupas sujas e um cheiro abafado por falta de ventilação. Onde quer que olhasse, parecia que galhos quebrados haviam sido varridos por um vento forte, espalhados pelo sofá e pelo chão. Alguns ainda pendiam nas bordas da mesa. Os sapatos estavam um de cada lado, como se tivessem sido jogados descuidadamente pelo dono em meio à pressa, tortos e atravessados no meio do corredor. E na mesa de centro, estava cheia de várias tralhas. Havia um pacote de batatas fritas aberto, com metade das chips comidas. Há algumas garrafas de bebida vazias. As garrafas ainda estão cobertas de gotas de água. As marcas de água secas deixaram círculos feios na mesa. Além disso, há uma pilha de caixas jogadas por aí. O caldo de dentro já vazou. Ele se solidificou em manchas pegajosas na mesa de centro. Algumas moscas zumbem e voam ao redor. Elas parecem ter encontrado diversão nessa bagunça. Liu Huiyuan de jeito nenhum esperava por isso. Liu Zixuan, que parece tão brilhante por fora, é assim por trás das câmeras. Neste momento, algo dentro dela começou a desmoronar lentamente. Droga! Como pude esquecer disso? Estava tão frustrada durante o caminho de volta para a casa dos Liu. O fato de Liu poder apenas olhar e não comer. Portanto, isso levou-a. Liu Zixuan esqueceu completamente da situação em casa. Desde que tinha tudo na mão, ele não entendia nada de tarefas domésticas. Antes, quando estava na casa dos Liu, às vezes até fingia que estava arrumando a casa. Além disso, tinha a ajuda de uma empregada no dia a dia. Assim, conseguia, de certa forma, criar a imagem de que era muito cuidadoso com a limpeza. Mas depois de sair da casa dos Liu, Liu realmente se libertou. E sem a ajuda da empregada para arrumar, o ambiente da casa naturalmente se tornou assim. Desculpe, irmã mais velha. Eu vou arrumar agora mesmo. E vendo que a expressão de Liu Huiyuan não estava boa,
Liu Zixuan também chegou rapidamente ao quarto. Enquanto arrumava a mesa, ele falou de maneira um pouco emo. Eu estou no terceiro ano do ensino médio agora. Normalmente, estou muito ocupado estudando. Além disso, tenho que viver sozinho. Então, a casa ficou. Depois de tudo isso, não só arranjou uma desculpa para a limpeza da casa, como também demonstrou perfeitamente sua força. Afinal, eu tenho me esforçado para viver sozinho. O que mais você quer de mim? Zixuan. Primeiro, descanse um pouco. E vendo Liu Zixuan, ferido, arrumando a casa, Liu também suspirou aliviado por dentro. Aceitou relutantemente os argumentos do outro. Afinal, o terceiro ano do ensino médio é realmente corrido. E ainda precisa viver sozinha. Um pouco de bagunça no apartamento é algo que dá para tolerar. Irmã mais velha. Deixe que eu arrume. Vendo que a atitude de Liu Huion estava se suavizando, Mão Zixuan também imediatamente se apresentou com ainda mais afinco. Você passou o dia todo em um avião. É ainda mais importante descansar um pouco. Se eu concordar agora, não pareceria que sou muito preguiçosa? O melhor jeito é aprender um pouco com Liu Bei, fazer um 3 e deixar Xuxou fingir ser superior. Além disso, com o que ele sabe sobre Liu Huion, essa combinação de golpes definitivamente dissipará qualquer pensamento ruim que o oponente possa ter. E a realidade se mostrou exatamente como Liu Zixuan previu. Como esperado, Mão Huian foi derrotada nessa combinação de golpes. No tempo que se seguiu, assumiu proativamente a tarefa de limpar toda a casa. Quando saiu da casa dos Liu Huion estava vestindo um conjunto de trabalho sob medida, por causa da aparência enquanto limpava, o que lhe adicionou um charme diferente e inexplicável. Maldito Liu Zigo! Ele teve a audácia de me ameaçar. Olhando para o corpo esbelto da jovem, Liu Zixuan, embora quisesse devorá-la, ao lembrar dos gritos histéricos de Liu Zigo, ainda assim, ele só podia dissipar essa ideia com relutância. Por um momento de felicidade. Não vale a pena arriscar para arruinar uma vida inteira de felicidade. 2 horas e meia depois, Liu finalmente conseguiu limpar o apartamento. No entanto, a longa limpeza também a deixou mais cansada do que nunca. Afinal, agachar-se é uma tarefa desafiadora para qualquer um. É uma tarefa muito desafiadora. Já está dormindo? Liu Zixuan, que já estava em estado de sono na cama. Liu Huion, com os lábios franzidos, não escolheu descansar na cama, mas sim caminhou lentamente até o sofá ao lado, e pegou um casaco ao lado como se fosse um cobertor, e ao ouvir um barulho atrás de si, Liu Zixuan, de costas para Liu Huion, imediatamente apresentou uma expressão feroz. Ele já estava se comportando de forma tão óbvia, e, no entanto, a outra parte não teve consideração. Se Liu Huion não subir na cama, como ele poderia fazer com que ela tomasse a iniciativa? Liu Zigo apenas disse para não tocar em Liu Yan, e não disse que Liu Huion não poderia tocá-lo. Sem mencionar os pequenos planos de Liu Zixuan, Liu Huion já estava deitada na cama de madeira. Se antes tivesse que lidar com Liu Zixuan dessa forma, a situação de deixar metade da cama vazia, talvez ela nunca tenha considerado. Deitar-se na mesma cama que a outra pessoa. Mas depois de passar por todas essas coisas hoje, seu coração já tinha pensamentos diferentes. Embora não tenha dito nada, mas sempre havia um nó em seu coração. Às vezes, ela pensava inconscientemente. Se seu irmão realmente era tão ingênuo quanto parecia. Lembrando-se das vezes em que Liu Zixuan desabafava para ela, e as expressões de decepção dos pais e irmãs em casa. O coração de Liu estava cheio de emoções conflitantes. A frustração em seu coração, juntamente com a dureza do sofá de madeira, fazia com que ela se revirasse na cama. Depois de muito tempo, foi só então que Mão Huion gradualmente encontrou um pouco de equilíbrio em sua fadiga enquanto interagia com o chão. Mas justo quando estava prestes a cair no sono, um ronco ensurdecedor irrompeu sem aviso em sua já frágil barreira de sono. Aquele enorme ronco soava como um velho ventilador, em um puxão e um estiramento. Emitia um som extremamente regular, mas incrivelmente irritante, especialmente nesta noite silenciosa. Esse som era ainda mais amplificado. E ouvindo aquele ronco ensurdecedor, Liu Huion, ao sentir uma dor de cabeça, também percebeu que a existência chamada filtro estava se despedaçando silenciosamente. No dia seguinte, escola secundária de Shenshen. Na sala de aula da turma do terceiro ano. Bom dia, Lin Ying. Observando o jovem que entrava na sala, Youxu, um pouco envergonhada, apertou suas calças. Embora sua experiência em relacionamentos fosse zero, mas este é um tempo de internet desenvolvida. Ouvi dizer que os meninos gostam de vários tipos de seda. Embora não soubesse se era verdade. Mas para fazer Lin Ying feliz, ela ainda colocou uma camada branca dentro da calça. E a razão para fazer isso era, sem dúvida, para se preparar para o travesseiro de joelho ao meio-dia. Bom dia, Yush. Depois de puxar a cadeira e sentar-se,
Lin Ying olhou para a garota ao seu lado com alguma suspeita. Não sei por quê. Ele sempre sentiu que a outra pessoa estava estranha hoje, mas não conseguia identificar o que exatamente estava estranho. E não conseguia dizer de imediato. Como? Encarou o olhar avaliador de Lin Ying. Shen Yuji apertou um pouco a roupa, nervosa. Tem algo no meu rosto? Coisas como surpresas. É melhor não saber com antecedência. Se algum jovem quisesse perguntar até o fundo, então ela teria que, aliás, usar uniforme escolar com meia calça. Não deve ser tão estranho, certo? Não é nada. Como sempre, limpa e bonita. Depois de fazer uma piada meio séria, Lin Ying rapidamente mudou de assunto. A propósito, onde está meu café da manhã? Você não esqueceu de trazer, né? Elogiar garotas é algo comum. Mudar de assunto é uma forma de proteção. Você não vê como Shen Youxu está agora? Ela já mudou novamente para o modo de Stingel, exceto por não soltar fumaça. A delicadeza rosada de suas bochechas já não era muito diferente da de uma garota de anime. Bom dia. Depois de entregar a caixa de almoço para Lin Ying, com o rosto vermelho, Shen Youxu baixou a cabeça e respondeu em voz baixa. Eu não vou esquecer. Desde que seja algo sobre você. Às vezes, palavras sinceras são mais doces do que qualquer declaração de amor. Como neste momento, Lin Ying. Ele admitiu que estava sendo seduzido por essa garotinha. Se não fosse pelas circunstâncias atuais, eu realmente quero dar uma mordida nas bochechas da garota. Já estamos no século XXI. Como ainda pode haver uma garota tão adorável e pura? Depois de reprimir aquela emoção inexplicável dentro de si, ele estendeu a mão e acariciou suavemente a cabecinha da menina. Garotinha boba. Eu estou brincando com você. Sentindo a sensação quente que vinha da cabeça, Shen Youxu levantou levemente os olhos e sorriu ao falar. Hehe. Lin Ying, você parece gostar muito de tocar minha cabeça. Você não é? Sem esperar Lin Ying terminar a frase. Então, Youxu estendeu a mão e segurou sua mão direita que ele queria retirar. E com os olhos brilhantes, disse suavemente. Gosto. Eu gosto que você toque minha cabeça. Minha cabeça é sua para tocar. Os outros não podem.